Pois é, hoje é um daqueles dias que quando o destino em si é interessante, mas a jornada também é interessante pro destino, né? Ontem eu tive a grata surpresa de descobrir que a minha rota para subir até o lugar do camping, do trekking, era por aqui, pela rota do Serra do Rio do Rastro. Eu poderia ter subido pela Rota do Sol, que é do outro lado, mas por aqui é muito mais bonito. E a gente foi abençoado com um dia, ó, espetacular. Fazia 10 anos que a gente tinha vindo aqui a última vez e tinha pegado uma serração horrível, não dava pra ver nada. E hoje a gente deu essa sorte. Tudo bem, senhores? Preparado, organizado e pronto. Aqui começa a minha aventura rumo ao Pedra do Rinoceronte. É um canyon que tem aqui próximo. Vai ser, acredito eu, bem interessante. Pois bem, senhores, aqui estamos. Campos de Cima da Serra, cidade de Bom Jardim da Serra. E atrás de mim, eu estou no topo do Pico do Rinoceronte, que é aquela pedra que parece um rinoceronte. Não sei se parece um rinoceronte ou não. Mas olha só, lá é onde eu estou acampado. Eu fiz toda a volta, passei por ali e agora eu estou chegando aqui. E aqui agora o tempo está fechando. Normal, né? Em cima de serra é isso que acontece. O que eu queria trazer, né? Por que vocês acreditam, então, a pergunta, né? Essas histórias que a gente ouve até hoje, né? Essas histórias que são contadas 2000 anos antes de Cristo, 2000 anos depois de Cristo, a gente ainda ouve as mesmas histórias. Vamos lá. Aquiles, a Odisseia. Por que essas histórias elas perduram com o tempo? Por que a gente tem até hoje o mito do herói, o arquétipo do guerreiro na nossa sociedade presente? E histórias orais, né, senhores? Vamos lá. Depois existiu os registros, claro, mas perdurou porque elas têm significado e elas têm valor para nós como sociedade. E esse é o objetivo que hoje está se buscando destruir, que é esses conceitos, né? Que toda vez que tu imagina, tu tem um contexto por trás de uma história, são como fábulas, né? Que vão ter um sentido maior. A jornada do herói, ela é construída com base nesses aspectos, que são o objetivo de um sujeito normal, um sujeito comum, sair do seu lugar, né? Seu lugar comum atual, buscando uma evolução e passando por dificuldades, passando por testes de resistência, passando principalmente por sacrifícios. E isso, se for analisar a história moderna hoje, se traduz nos filmes que a gente assiste, né? Não diretamente, porque o filme tem muito da fantasia, mas vamos lá, né? Todo o herói de filmes hoje, o super-herói que a gente conhece, ele passa por uma forma de privação, uma forma de luta, uma forma de batalha, para poder, através do sacrifício, atingir um nível maior e sair renovado da sua própria jornada. Mas hoje eu vejo o seguinte, vocês vão concordar comigo, quem está assistindo esse vídeo, né? Que existe um movimento que diz que o homem, quando é homem no sentido mais literal da palavra, ele é tóxico, que a masculinidade, quando ela é afirmada, ela é agressiva, ela é sexista, ela é separatista. Porém, eu pergunto para vocês acreditam realmente que o homem moderno ele tem que ser um homem que usa cropped, faz maquiagem, demonstra os sentimentos de maneira exacerbada, de maneira exagerada, ou não? Porque esse é o ponto aqui. Por que ter toda essa narrativa? Por que ter toda essa conversa sem um intuito? Não sejam idiotas ao ponto de acreditar que não tem uma história, não tem uma narrativa por trás de tudo isso. Esse é um fato. A partir do momento que tu aceitar esse fato, tu começa a enxergar as coisas um pouquinho diferentes. Hoje em dia, infelizmente, senhores, a gente vive numa sociedade muito fraca no sentido geral, porque tá tudo muito fácil. Analisem, a gente tem hoje, através do uso da internet, do uso da IoT, na internet das coisas, muitas facilidades.
Afinal de contas, porra, tu tá com fome, tu simplesmente pode abrir tua geladeira, pegar teu iogurtezinho grego lá, teu leite desnatado, teu leite de amêndoa, sei lá o quê. Tu tá com bastante fome mesmo, tu abre um aplicativo, tu pede um iFood. Se tu precisa deslocar, tu tem como chamar um Uber. Cara, isso é tão prático, é tão bom, mas ao mesmo tempo pode ser tão perigoso porque nos priva de coisas básicas, como dar valor para coisas simples, né? Então, essa narrativa, essa intenção que vem por trás de toda essa comunicação que a gente está vendo através do consumo em redes sociais, principalmente, ela tem um objetivo. E, de novo, não sejam idiotas ao ponto de acreditar que não existe uma narrativa pronta por trás de tudo isso. Essa inversão da dualidade de hoje é realmente preocupante. Porque se o homem se aproximar muito mais do estereótipo da mulher, o que vai sobrar para o homem de verdade? Será que realmente esse ponto é importante de ser avaliado dessa forma? Porque hoje em dia, né, mais uma vez, a gente vê pessoas bem-sucedidas sendo alvo de aquilo que se considera errado pelo fato de ser bem-sucedidas. E daí, puxa vida, cara, eu me pergunto o seguinte: será que realmente a vida é feita para o cara acordar de manhã, trabalhar, passar o tempo livre, mexendo no celular, olhando o Instagram, TikTok, vendo uma banalização de coisas que são importantes? Se é tão errado o homem ser homem, por que é tão certo a mulher hoje acreditar que ser do job, por exemplo, né, é um tempo, se é normal, né? É uma coisa que me preocupa bastante, né? Porque tu vê tantas meninas bonitas às vezes se estragando nesse aspecto por simplesmente hoje ter uma banalização dessa palavra, né? Prostituição se tornou uma coisa comum, uma coisa normal, até mesmo com influência das redes sociais. Mas, Cássio, tu realmente só veio trazer um problema aqui, só veio expor uma coisa que talvez até eu já saiba, talvez eu já tenha visto. Não, na verdade, meu objetivo não é nem esse, né, senhores? Meu objetivo essa inquietação que eu sinto, eu gostaria de transmitir ela para a gente tentar buscar uma solução. Mas como buscar uma solução? Aqui, daí depender apenas de ti, a partir desse ponto, né? Até aqui eu realmente consegui expor a minha teoria, mas a partir daqui vai depender de ti querer fazer essa mudança. E esse querer tem que partir de você. Como fazer essa mudança? Pequenos hábitos, pequenas coisas. Eu sou o defensor da ideia de que a disciplina ela tem que ser exercida na vida de todos os seres humanos, principalmente na vida dos homens. A disciplina é um caminho da liberdade, é o caminho que vai te tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais pronta, uma pessoa mais apta. Então, põe um pouco de disciplina na tua vida, que seja acordar no mesmo horário, que seja talvez acordar um pouco mais cedo para poder ter um pouco mais de tempo livre antes de começar as tuas tarefas, que seja botar um pouco de leitura no teu dia a dia. E, senhores, a leitura é fundamental. A leitura é a melhor maneira que você tem de se desenvolver. No meu dia a dia eu consigo, né, felizmente hoje, incutir o hábito da leitura, e eu sugiro fortemente que você troque meia hora que seja do seu Instagram, suas redes sociais, por uma leitura dedicada. Ler é muito bom, claro que ler com intuito, tá? Importante. Gosto muito de ler romances e fictícios e tudo mais, né? Acho bem legal Harry Potter, que seja Crônicas de Gelo e Fogo. Gosto muito de ler, tem uma biblioteca bem grande. Tem que ter leituras que sejam de valor, isso é muito importante. Buscar leituras que sejam realmente válidas, que sejam um material que seja com conteúdo, né? É muito importante isso também. Coloque a leitura no seu dia a dia. Outro ponto, pratique atividade física. De preferência, atividade física de força. Isso vai ser essencial na tua vida. Cara, quer ter uma vida um pouco mais completa? Bota na tua vida uma atividade física, que seja musculação, que seja o crossfit, que seja o funcional. Se for uma luta, melhor ainda. A luta desenvolve vários aspectos do ser humano e para o homem é muito bom para desenvolver o nível de força, nível de coragem, nível de ter receio de ter um impacto e se preparar para uma situação adversa que pode acontecer na tua vida. Então, assim, a leitura, a disciplina, a atividade física, essas são formas muito simples da gente resgatar coisas básicas. E o quarto ponto, então, né, na verdade, que eu queria juntar aqui, é se você conseguir inserir atividades ao ar livre no seu dia a dia, é perfeito. A melhor maneira que você tem de se desenvolver é ter contato com a natureza. Isso é uma coisa que a gente perdeu, infelizmente, nos dias de hoje devido a essas facilidades. Sou a favor dessas facilidades, não sou a favor de sofrer sem necessidade, mas se tu conseguir se privar em alguns momentos da tua vida de tudo que tu tem, poder enxergar elas com uma outra perspectiva, caras, isso faz muito bem. E eu posso afirmar com 100% de certeza para vocês. Essa atividade onde eu tô aqui, né? Eu tô na beira de um precipício. Conseguem ver aí?
ela é um trekking, né? Então que a gente levou 3 horas caminhando para chegar até aqui. A gente acampou essa noite. Tá frio aqui, deve estar uns 8, 10 graus de temperatura, não tenho certeza, mas eu tô bem bastante frio, bastante roupa, né? Vocês podem perceber aí. E aqui, por ser alto, por ser uma serra, é mais frio ainda. A gente dormiu numa barraca, essa noite choveu, a gente precisou preparar a alimentação de uma maneira um pouco mais simples, afinal de contas é acampamento de camping, né? Então a gente tá lá com fogareiro e tudo mais. Mas, senhores, eu tive um momento ontem tão mágico, um momento que a gente sentou com as cadeiras na beira do precipício e a gente tomou um café, eu e minha esposa, que foi uma forma da gente criar uma conexão tão profunda que é difícil até de explicar. Aquele momento, aquela situação, aquilo tudo pra mim foi tão maravilhoso, assim, tão bonito, assim, que é difícil de realmente colocar isso pra fora. Talvez tu não tenha a mesma facilidade que eu. Eu moro próximo das regiões de montanha, consigo fazer camping, consigo acampar. Mas a atividade que tu conseguir desenvolver, a atividade que tu conseguir fazer, que te coloque fora dessa bolha que a gente vive hoje, que te coloque em contato com a natureza, ela vai ser prazerosa e ela vai ser muito boa para tu refletir e para tu sair um pouco, né, desse meio tempo e botar um pouco a cabeça para funcionar. Ter esse tempo só para você, ter esse tempo para parar às vezes e dar uma respirada, dar uma avaliada na tua vida, dar uma avaliada nos quais os objetivos que tu quer. Porque eu confesso para vocês, da maneira que a gente tem caminhado hoje, é assustador para onde a gente está indo. Então, meu intuito aqui é tentar plantar uma sementinha que seja, pequena mesmo, em quem está assistindo esse vídeo aí do outro lado, para você que está assistindo o vídeo desse outro lado, de que a vida é muito maior daquilo que tu realmente acredita se tu vive nessa bolha. Se talvez tu já faça um pouco disso e já se identifica, olha, show de bola, isso é ótimo. Inclusive aqui durante a atividade eu tive contato com uma outra pessoa que ele é um bombeiro militar e veio falar comigo, tipo, olha só, olha como a gente atrai semelhante, né? Isso é uma coisa que eu achei muito legal. Ele me reconheceu por causa do trabalho com a Invictus, e aí ele pediu, vamos tirar uma foto juntos e tal. Então, foi uma atitude assim que eu achei incrível, né? E o cara, bombeiro militar. Então, assim, eu preciso, né, falar através desse canal, que é um meio que eu consigo hoje, e é um meio que eu acredito bem interessante pra gente atingir mais pessoas. E, senhores, só queria dizer o seguinte, olha só, a vida é muito maior do que simplesmente ficar mexendo no celular. O mundo, ele é incrível. E ele é feito de lugares que, se você puder e tiver a possibilidade de explorar, cara, vale muito a pena. Muito bem, senhores, era disso que eu falava antes. Certas coisas não têm preço. A gente tem que dar valor para aquilo que realmente importa. Momentos que às vezes nos desafiam, nos fazem crescer, nos fazem evoluir, nos fazem buscar algo a mais. Por isso é importante separar esses momentos na tua vida para poder buscar coisas que realmente façam sentido. E a atividade ao ar livre, como eu disse, ela pode ser bem libertadora. Só depende de como tu vai encarar ela. É o que eu falei esses dias. Quem encara 200 km na chuva, quem encara 3 horas de caminhada numa situação adversa, se prepara para aquilo que outras pessoas não estão preparadas. Se destaca. E é sobre isso.